Olá, você, meu caro aluno, minha cara aluna. Eu sou o professor Yuri Lima, do componente Ensino Religioso, e vamos juntos e juntas ver o objeto de conhecimento de nossa aula de hoje. Revisão e avaliação. Então, muita atenção nesse momento e vamos juntos estudar com muita atenção cada passo da aula de hoje. Então, é muito importante que hoje nós tenhamos atenção para a questão de cada passo que tivemos ao longo desta unidade. Então, nós vamos fazer de maneira dialogada, pensando em objetos que foram aventados ao longo dessa unidade, como a questão da mística, da espiritualidade, as dimensões do que cada tradição religiosa tem a dizer sobre também as lideranças religiosas. Então vamos, na verdade, fazer um apanhado de ideias que foram usadas no decorrer da nossa unidade de hoje. A primeira ideia eu queria resgatar sobre mística e espiritualidade. Mística e espiritualidade estão interligadas, complementando-se e manifestando-se nas práticas de comunicação com a divindade nas diversas tradições religiosas. Então nós não devemos pensar nesses dois conceitos de maneira separada, mas complementar. E como parte das práticas de comunicação com a divindade, com o transcendente. Né? E aqui nós vamos pensar algumas ideias bem básicas. Nós vamos pensar como é que mística e espiritualidade se manifestam nas principais matrizes religiosas do mundo. Né? Por exemplo, para pensar no conceito de mística. Mística é a experiência plena da vida como uma percepção profunda que ultrapassa o comum. Não é exclusiva de poucos, mas uma característica essencialmente humana. Então, vamos pensar que essa ideia de mística como um aprofundamento da percepção de mundo, da percepção de vida, da percepção que nós temos em relação às pessoas no dia a dia da vida. E como é que essas diversas religiosidades, de certa forma, se colocam e se dispõem a servir ao longo da vida. Okay? E aí cada tradição religiosa vai ter um olhar quanto a isso. Okay? Já espiritualidade já é o quê? É a dimensão da busca, a busca humana por um significado maior para a vida, conectando-se a algo além de si. Ela se manifesta de formas variadas em cada tradição religiosa. Então, a espiritualidade como busca humana por um significado, né, que nós vamos ter condições de olhar, e a mística como essa percepção aprofundada acerca da vida. Então, tanto mística quanto espiritualidade são conceitos que estão interligados. E quando pensamos nisso, pensamos como que isso, de certa forma, se conecta na dimensão da comunicação com o transcendente, da comunicação com a divindade. Ok? Então, já posicionamos esses dois conceitos. Então, mística como aprofundamento do sentido de vida e espiritualidade como busca de vida, de busca de ir além que cada matriz religiosa vai se colocar à disposição a aprofundar. Ok? Nesse momento, eu queria te convidar a olhar para as variações que existem nas práticas religiosas. Né? As práticas de comunicação com a divindade variam entre as tradições religiosas e os costumes locais. Elas incluem orações, rituais, sacrifícios e meditações. Preste atenção, então. Ela vai ter uma variação entre essa comunicação com a divindade e a cultura local, e isso vai se personificar nessa dimensão das orações, dos rituais e também na dimensão das liturgias que cada tradição religiosa vai carregar. Ok? Isso é muito importante nós colocarmos e pensarmos. Na próxima cartela, nós vamos ver a relação entre... Quando pensamos nessas práticas de comunicação com a divindade, pensamos também na grande diversidade cultural
que essas práticas estão incrustadas, que estão localizadas. Então, pensar essa relação entre comunicação entre as divindades, pensar essa relação com as diversas tradições religiosas e os costumes locais fazem parte dessa lógica entre espiritualidade e mística. E de maneira bem concreta, nós podemos pensar que essas práticas incluem as orações, os rituais, os sacrifícios e também, eventualmente, as meditações. Isso nós estamos falando de maneira geral, ok? Em relação a isso. Esse é um ponto que nós queremos já encaminhar. Pensando bem em relação a essa variação das práticas religiosas, nós podemos então dizer que essa comunicação com a divindade, ela sempre vai variar, obedecendo sempre os costumes locais daquela dita comunidade, daquela dita tradição religiosa, e aí isso vai se concretizar a partir das orações, a partir dos rituais, das meditações, das liturgias que cada lugar vai de certa forma, construir ao longo do seu próprio tempo e ao longo que isso for sendo convencionado dentro da comunidade, ok? Agora vamos também aprofundar algumas relações entre espiritualidade e religião. Pensa que espiritualidade é um modo de ser e de viver de pessoas que acreditam na força espiritual, né? Ela pode ser individual ou comunitária, podendo ser ou não associada a uma religião. E aqui vamos resgatar um conceito que nós falamos há pouco, né? Quando pensamos em espiritualidade, temos que pensar também... Temos que pensar também nessa dimensão... Quando pensamos em espiritualidade, temos que pensar também nessa dimensão do quê? Da busca. Ok? E quando pensamos na ideia de busca, também temos que pensar na ideia de vocação. Ok? Então, a ideia de busca e a ideia de vocação estão interligados com a dimensão da espiritualidade, né? Olhando novamente para essa cartela, eu queria que você sublinhasse que a dimensão da espiritualidade ela pode ser tanto da dimensão individual quanto comunitária, mas ela não necessariamente está associada a uma religião. Isso é muito importante nós pensarmos nisso, né? Então, essa busca como vocação, e quando pensamos na ideia de vocação, pensamos na ideia de chamado. Todas as pessoas, de alguma maneira, fazem uma experiência de chamado pessoal e comunitário, ok? E aqui nós temos alguns exemplos de práticas de espiritualidade. Por exemplo, acender as velas. Isso é um exemplo de prática de espiritualidade. Segundo, ter imagem de santos em casa, praticar a meditação, são todos exemplos de práticas de espiritualidade, ok? Essa é uma dimensão muito importante que nós temos que levar em consideração. Tá? Na próxima cartela, nós vamos ver um exemplo de prática religiosa. Por exemplo, no budismo, a oração é um meio de desenvolver qualidades como a compaixão e a sabedoria. Só que a partir de um referencial de iluminação de Buda. Então, quando pensamos, na verdade, no budismo, pensamos que essa oração como um meio de desenvolver qualidades, como a compaixão e a sabedoria, mas tendo como referencial a pessoa de Buda, o exemplo de Buda. E quando nós pensamos na ideia de Buda, nós temos que pensar, por exemplo, na oração como busca de iluminação. Ok?
iluminação, de purificação de caminho. Um outro ponto que é muito interessante quando pensamos na questão da oração na dimensão, na matriz religiosa budista, é quando nós podemos fazer uma experiência de aprofundamento de sentido. Por exemplo, Buda, a partir do seu exemplo, ele foi uma pessoa que se desapegou das riquezas, desapegou, por exemplo, do seu próprio ego. E aí, se você vai olhar a história de Buda, Buda é de uma família extremamente rica, mas que a partir do exercício da oração, ele fez um exercício de esvaziamento. E aqui é uma dimensão bem interessante, que dentro do budismo é muito rico pensar, né? A oração como essa conexão para a busca de iluminação, mas também de esvaziamento de si mesmo, né? E aqui nós podemos pensar a dimensão dos rituais. No budismo, os rituais são feitos, as preces são feitas diante de relicários, com oferendas e gestos de reverência. Então, esses rituais, essas preces, elas sempre vão ter uma liturgia que trabalha com a natureza, que vai trabalhar com danças, que vai trabalhar, de repente, com estátuas, com representações, né, com incensos. Então, toda essa dimensão ritual vai ser muito presente dentro do budismo. No hinduísmo, a oração, ela não tem uma forma única, e pode ser feita através de mantras e oferendas, buscando a ascensão espiritual. E aqui nós temos uma coisa bem importante. Como que esses mantras e oferendas, eles vão, de certa forma, purificar a caminhada da pessoa, dentro da matriz religiosa do hinduísmo, né? E aqui nós podemos também pensar como é que acontecem os rituais dentro do hinduísmo. Os hindus realizam rituais diários, como acender velas e incensos, e oferecer flores aos deuses em altares caseiros. Ok? Então, essa é a dimensão dos rituais que acontece dentro do hinduísmo. Okay? E aqui nós queremos pensar como que o conceito de ritual e oração estão, na verdade, conectados, né? A oração como um ato de comunicação com o divino, seja para louvar, agradecer ou pedir. E os rituais, normalmente, são a dimensão como as orações são acompanhadas de rituais que podem incluir gestos, cânticos e objetos sagrados. Okay? Anota aí, por gentileza, porque são conceitos muito importantes, né? Então, quando nós pensamos em oração como ato de comunicação com o transcendente, com o divino, e os rituais, quando eles se concretizam a partir de gestos, cânticos e objetos sagrados. Ok? Aqui eu quero pensar alguns exemplos que são mais locais. Por exemplo, nas comunidades amazônicas, aí pelo rio Juruá, rio Solimões, Rio Negro, nós temos muitas comunidades que têm suas festas de santos. Não sei se você já teve oportunidade. E nessas comunidades, normalmente o pessoal faz algum mastro, se for uma comunidade católica, né? Faz a questão das suas ladainhas. Algumas comunidades fazem grandes banquetes, não como oferenda, mas como algo, como um gesto de comensalidade. E juntamente com isso você tem, às vezes, a imagem daquele santo, daquele santo padroeiro daquele lugar. Quando acontece esse tipo de festa, nós vemos assim as orações de um lado e os rituais do outro. Só que, se pararmos para pensar, tanto as orações quanto os rituais são parte da identidade cultural daquele dito lugar. E aqui nós podemos pensar quantas comunidades ao longo da Amazônia têm nomes de santos ou têm nomes sagrados, né? Isso aí são possibilidades que a gente pode estar pensando a partir da nossa realidade amazônica, ok? Agora nós vamos ver também a dimensão da liderança. Quando pensamos na ideia de liderança, vamos pensar de repente no candomblé, os líderes religiosos, que são chamados de babalorixás, se for homem, ou ialorixás, se forem mulheres.
Eles são os responsáveis por guiar a comunidade nos rituais, cultuar os orixás e promover a cura espiritual. Por exemplo, Mãe Bernadette, como era conhecida, era coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos, o CONAC, que é referência na luta pela causa quilombola. Temos também outros exemplos, por exemplo, Mãe Menininha Gigantões, que é um exemplo de liderança feminina no candomblé, que promoveu a preservação das tradições afro-religiosas, né? Então, temos aí dois exemplos bem interessantes de lideranças religiosas dentro do candomblé. E pensar também na liderança religiosa não é simplesmente só pessoas que vão ser referências no ponto de vista moral, né? Porque quando pensamos na dimensão das lideranças religiosas, né, temos que pensar em duas ideias, né? A primeira ideia é que toda liderança religiosa tem uma dimensão moral. Quando pensamos nessa dimensão moral, pensamos na dimensão do exemplo de vida, né? E a segunda ideia é que toda liderança religiosa, ela é também uma liderança espiritual. E quando pensamos nessa dimensão do espiritual, é a pessoa enquanto uma espécie de guia na espiritualidade. Ok? Você se lembra que nós falamos de espiritualidade enquanto a dimensão de busca do ser humano? Ok? Então essa busca, ela tange também a dimensão do exemplo de vida, mas também da pessoa como guia espiritual. Ok? Então, são duas ideias bem interessantes. Por que eu coloquei essas duas ideias? Porque elas também vão sedimentar a próxima ideia que nós temos que correlacionar a liderança religiosa em relação à dimensão dos direitos humanos. Mas essa ideia da liderança religiosa defender os direitos humanos não é algo exclusivo do cristianismo ou do catolicismo romano, é algo que acontece nas mais variadas religiões do mundo. Até mesmo porque você pressupõe que a pessoa possa defender a dimensão da dignidade humana. E vamos pensar aqui como é que esse líder religioso pode se tornar um defensor da justiça social. Muitos líderes religiosos se destacam pela defesa dos direitos humanos e da justiça social. A liderança religiosa é vista como uma forma de lutar contra a injustiça e promover a dignidade humana. Exemplo, Noel de Câmara, que foi um arcebispo brasileiro, foi um grande defensor dos direitos humanos durante o regime militar no Brasil. E aqui nós também podemos pensar nas lideranças religiosas que também defendem a questão do gênero, por exemplo, a liderança feminina no contexto religioso, né? Embora a liderança religiosa seja predominantemente masculina, em muitas tradições, mulheres têm desempenhado papéis importantes como líderes espirituais. Por exemplo, no protestantismo, a presença de pastoras tem crescido nas últimas décadas, trazendo novos paradigmas de liderança. Vamos colocar como exemplo a bispa Maria Inês Bassocco, que é a bispa anglicana, que representa o protagonismo feminino nas lideranças religiosas no Brasil. Ok? Então, ao longo da aula de hoje, fizemos toda uma panorâmica falando de alguns tópicos que são muito importantes dessa unidade e, ao mesmo tempo, sedimentamos todo um diálogo sobre espiritualidade, mística, também a dimensão da espiritualidade como busca, como vocação, liderança religiosa como referencial na parte moral e também como guia espiritual, e como que isso se correlaciona com a dimensão dos direitos humanos. E quando pensamos em direitos humanos, pensamos o quê? Que todo ser humano tem uma dignidade, ok? Além disso, nós podemos nós damos um outro passo no sentido de que
as lideranças religiosas também têm limites do ponto de vista do discurso de gênero, como nós vimos há pouco, que no cenário religioso brasileiro, grande parte das lideranças religiosas hoje são masculinas, e ao mesmo tempo nós temos um desafio de ampliar essa discussão do ponto de vista do gênero, porque também precisamos de mais lideranças religiosas femininas, ok? De antemão, quero te colocar que todos esses tópicos vão te ajudar para poder dar um passo a mais e aprofundar essa revisão, e com certeza absoluta vamos juntos construir a educação.